Olá, gente, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Estamos aqui novamente para a gravação de mais um vídeo para o canal e para o nosso Facebook. No vídeo de hoje, nós vamos comentar a lição de número 9, Só o Evangelho muda a cultura humana. Esta revista é da CPAD, Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2020, cujo título é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Na verdade, trata-se de um estudo que nós chamamos dentro da academia de antropologia bíblica, ou seja, é um estudo sobre antropologia, ou seja, o estudo do homem, mas com a perspectiva e com o referencial às escrituras sagradas, não conjecturas humanas, falíveis e passíveis de mudanças e de conceitos, como é o caso da própria antropologia ou da própria sociologia, que também estuda a natureza e as transformações do homem. O texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo número 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática é a seguinte: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Um pequeno parênteses aqui, antes de continuarmos a nossa leitura, é que, de fato, todas as culturas e civilizações ou sociedades, elas têm algum tipo de deformação ou algum tipo de defeito que atrapalha a comunicação humana e a comunicação divina. Porém, existem culturas ou sociedades que tentam se aproximar de uma certa forma da comunicação, tanto humana quanto divina, de uma forma mais original, certo? E de maneira indireta daremos essa informação aqui a vocês. A leitura bíblica em casa é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 10. Eu gostaria de deixar como meditação o versículo de número 10, que diz assim: Esperar dos céus a seu Filho, a saber, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A princípio, esse é um texto que dá margem e base, e é um texto que comprova a doutrina do pré-tribulacionismo e também do pré-milenismo, tá certo? Mas esse é um outro assunto, mas esse versículo confirma essa crença nossa. O objetivo geral é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo verdadeiro evangelho, tá certo? Nós também aqui vamos fazer uma diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Objetivos específicos: definir a cultura, descrever uma cultura dominada pela iniquidade, mostrar que o evangelho transforma a cultura, tá certo? Então, como sempre, iremos fazer o nosso comentário a respeito dos 3 tópicos. Eu tentei fazer bastante resumido, mas pela complexidade do tema e pelo tempo que nós temos, eu fiz algumas anotações que eu vou passar para vocês, tá certo? Bem, já na introdução a gente encontra o seguinte: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Esse é um ponto importante porque a política, as outras religiões, a própria cultura e alguns outros movimentos minoritários analisam o homem e a sua mudança no decorrer do tempo, sem a necessidade de um Deus presente, onipotente, onisciente e onipresente. Então, essa análise que as pessoas fazem é totalmente espúria e sem sentido no mundo real. Como de sempre, eu tenho sempre o meu roteiro que eu preparo para não me perder, certo? Bem, vamos começar definindo o que é cultura. Para você, o que seria a cultura? Eu gostaria de também saber a sua opinião sobre cultura, né? Deixa aí nos nossos comentários, que nós vamos tentar nos comunicar melhor. Bem, a palavra cultura deriva-se do latim cultura,
refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e que refletem suas crenças e valores. Ou seja, a cultura não é só um fenômeno distanciado de conceitos éticos e morais. Ao contrário, a cultura é a manifestação ou de alguma atividade moral e ética de determinados grupos, certo? Isso envolve todo o período histórico. Bem, já no primeiro tópico, o que é cultura, eu destaco o seguinte: hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociais e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção, a pedofilia, o infanticídio, a homossexualidade, o casamento gay, os novos modelos de família, o incesto e todos os tipos de manifestações que são considerados biblicamente como abomináveis, como apenas o produto de mudanças sociais passíveis de aceitação e que os direitos humanos devem garantir todas o tipo de prazer e não colocar nenhuma regra, nem mesmo hermenêutica e nem mesmo civil. Mas o resultado desta situação no qual nós estamos passando, uma sociedade totalmente pecaminosa, é o resultado de uma sociedade que primeiramente adotou a teologia da libertação. Essa teologia da libertação é uma falsa teologia, certo? Onde tanto católicos quanto evangélicos compartilham a ideologia liberacionista, onde consegue apoio e seguidores de classes minoritárias. Nesta falsa teologia que corrompeu a sociedade, permitindo a existência de direitos e deveres para pedófilos, incesto, infanticídio, casamento gay, homicídio, todo tipo de prostituição, certo? Bestialidade e assim por diante. Nesta falsa teologia da libertação, os seus argumentos consistem em criar um falso Cristo revolucionário, tá certo? Há um falso Cristo revolucionário que luta contra o sólido fenômeno capitalista e cuja missão é unicamente criar insurreições dos oprimidos no Império Romano contra os opressores. Então o que acontece? A teologia da libertação, eles utilizam o Cristo do período do Império Romano no século I ao ano 33, certo? E utilizam algumas passagens destituídas de seu contexto para criar um Cristo comunista ou marxista, onde eles apenas enxergam causas meramente sociais e que eram motivados e que esse Cristo não só era comunista, mas também estava lutando contra o Estado ou contra o Império Romano. E nós vemos isso na Bíblia em canto nenhum. Então essas leituras que eles fazem nesse período e transpassam para o século XXI, criando igrejas de viés marxistas, e infelizmente muitas igrejas estão indo esse caminho por desobedecerem o Evangelho. Quero agradecer ao nosso professor e profeta Melquisedeque, que está nos acompanhando. Aí, obrigado pelo like, como sempre, né? Um abraço para você aí, meu irmão. Estamos aí comentando aí a lição, tá certo? Um pouco polêmica e complexa. Eu espero tentar passar aqui o que eu acredito que é o mais importante dentro daquilo que tem mais detalhes, né? Enfim. Então, mas sabemos que a teologia da libertação é um movimento de viés marxista e ateísta. Ou seja, Cristo não é visto como Deus encarnado, sustentador e mantenedor do universo, no qual veio salvar a raça humana de seus pecados. Você pode ver isso no Evangelho escreveu segundo Lucas, capítulo 19, versículo 10. Cristo é pregado como comunista para criar uma revolta contra o Estado, contra a religião cristã e contra o fenômeno capitalista, desde a Revolução Industrial, mais especificamente a partir da década de 80 e 70. Isso vai ser mais notório dentro desses movimentos
que visam destruir a religião judaico-cristã e utilizam as meias verdades. Para quem já está acostumado com esse tipo de confronto, vai saber onde estamos, o que estamos comentando. Mas se você não está pegando o ponto, eu recomendo você a ver outros vídeos no nosso canal sobre conservadorismo, refutando o socialismo e o comunismo, para entender melhor o que nós estamos passando. Então, nós estamos vendo essa questão, né, deles que tentaram destruir o capitalismo, o Estado e a religião cristã, né? Então, isso faz com que eles demonstrem à sociedade a origem das desigualdades sociais, do preconceito e da discriminação contra as minorias. As minorias os LGBTs, feministas, esses grupos, né, e outros. Então, que esses grupos marxistas, esses teólogos da libertação ou do liberacionismo dizem que o preconceito, a discriminação e as desigualdades sociais é o resultado de fatores econômicos causados pelo capitalismo, de fatores religiosos causados pelo cristianismo e de fatores intelectuais, né? Porque a cultura para esses indivíduos, eles definem como uma cultura que pode ser diversas culturas, ou seja, o evangelho não é absoluto e não serve para todas as culturas, mas é o contrário. O evangelho é absoluto e serve para todas as culturas. Então esse pessoal faz uma releitura, transforma um Cristo em outro Cristo. Então o objetivo deles é destruir essas três perspectivas que eu estou dizendo a vocês, certo? Você me vê aqui para caminhar. Então, eles chamam de a religião cristã de a religião burguesa, né? Por quê? Porque sabemos que durante a Revolução Industrial, o calvinismo foi que abraçou esse entendimento de trabalho, e os pessoal que não acreditavam nesse movimento começou a criticá-los, né? Esse é o grande pensador, Karl Marx, como nós todos sabemos. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo não fez uma guerra civil no primeiro século, certo? E nem destruiu as instituições do Império Romano. Jesus não ensinou a violência da luta de classes pregada por Karl Marx, pregada pela escola de Frankfurt e com outros viés, pregada pelas feministas, pregada principalmente pelos teólogos da libertação, quando eles estão inseridos no meio da sociedade, em especial a cultura no qual nós estamos vivendo. Quero mandar aí a paz do Senhor para o irmão da padaria onde trabalho, Mel, Caca, Gilde e Rafa. Amém? Paz do Senhor a vocês aí, tá certo? Deus abençoe, tá bom? Qualquer coisa estamos aí para servir, tá certo? A paz do Senhor a todos os que estão aí nos acompanhando e a nossos irmãos, viu? Amém. Então, esse é o primeiro ponto sobre o que é cultura. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando conflitos culturais que nós estamos passando. Estou trabalhando os conceitos culturais bíblicos e analisando pela perspectiva bíblica, tá certo? Bem, eu esqueci de dizer que o texto base é o texto de João capítulo 7, versículo de número 38. Deixa eu abrir aqui o nosso texto base, tá certo? Que apesar de que a lição bíblica tem um texto básico, mas eu acredito que esse texto é o que mais se aproxima do nosso objetivo. 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Certo? Continuemos. Bom, esse foi apenas o primeiro ponto para entender por que a sociedade hoje aceita a homossexualidade, aceita o incesto, aceita a pedofilia, aceita essas manifestações e aberrações sexuais ideológicas, tá certo? Porque a própria ideologia tem manifestações idênticas aos fenômenos culturais de concepções e de valores éticos e morais, certo? É o seu pano de fundo. Então, bem, segundo, os grupos minoritários, que já acabamos de dizer, são grupos que
se auto-excluem da vida capitalista, eles se excluem da vida cristã e se excluem do Estado democrático de direito, os grupos minoritários, tá certo? E encontram no marxismo cultural todo tipo de motivação equivocada para continuarem a propagar as narrativas de modelo de sociedade e de comportamentos utópicos e destruidores. Estamos na maior guerra de todos os tempos, a guerra cultural, onde existem forças e dominações culturais opostas entre si e incompatíveis de se unificarem. Ou seja, Cristo bíblico não é o mesmo Cristo marxista e nem dos teólogos da libertação, certo? Se alguém é adepto dessas filosofias, o Cristo bíblico é totalmente contrário a essas concepções culturais, sociais e econômicas. Até porque esse pessoal vai influenciar até mesmo as interpretações do século XVI e XVII no que diz respeito à reforma protestante. E não vou analisar de jeito nenhum a reforma protestante de viés teológico, apenas de viés marxista, capitalista, né? Então, e esse marxismo cultural, por ser utópico e destrutivo em todos os níveis, é impossível de se corporificar, apenas existe dentro da natureza humana decaída e afastada da verdadeira mudança cultural que somente o Evangelho pode trazer e fazer sobre a vida do ser humano. Em especial, no futuro, o reinado de Cristo será inaugurado no milênio, onde Cristo vai reinar sobre Israel no período de 1000 anos. Você pode ver isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 10. Então, haverá uma transformação total em todos os níveis: social, cultural, econômico e religioso e educacional. Todos os níveis será totalmente mudado neste reino físico do Cristo. Mas a mudança que nós estamos pregando é a mudança espiritual, que de fato tem influenciado as culturas. Sabendo que os teólogos socialistas desviam a atenção, modificam a história e distorcem as regras de interpretação para acusarem o Estado, o capitalismo e a fé, principalmente a fé judaico-cristã, de que as coisas ruins, ou seja, as coisas ruins são o quê? Discriminação, a homofobia, o preconceito, essas coisas, as coisas ruins são produtos e frutos das contradições do capitalismo e também da fé judaico-cristã. Viu? Então, se alguém passa fome, se alguém é humilhado, se alguém é morto, se alguém está sendo vítima de alguma coisa, a culpa é nossa. Eles dizem isso. Olha, é difícil, né? Entender por que essas pessoas vão por essa ideologia. Bem, portanto, a teologia da libertação e do marxismo cultural não crê no que realmente a Bíblia ensina. Concluímos que, neste primeiro tópico, que nem a teologia da libertação, por ter grandes influências no meio cultural, e nem o marxismo propriamente dito cultural, nunca vai ser a verdadeira mudança cultural para o Brasil e nem para o mundo. Por mais que avance aqui na América Latina, utilizando meias verdades, alguns presentes, influenciando os pobres, distorcendo e acabando com a reflexão acadêmica nas universidades, impedindo o ser humano de ter uma mente crítica e sair em busca da verdade, isso será derrotado no plano das ideias. A verdadeira transformação cultural é quando conhecemos e somos libertos dos nossos pecados por meio da obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz do Calvário. Você pode ver isso em João capítulo 14, versículo número 6, capítulo 17, versículo número 13 e versículo número 17 também. A nossa luta não é contra o Estado, contra o capitalismo ou contra o cristianismo ortodoxo, e sim contra os seres demoníacos das regiões celestiais. Esse foi o nosso comentário do primeiro tópico, tópico 1, sobre o que é cultura, certo? Vamos agora para o segundo tópico, que é
uma cultura dominada pela iniquidade. Então você já faz o quê? Você já faz a ligação pela iniquidade com os novos movimentos de direita, de esquerda, socialista, teólogos da libertação e o marxismo cultural. Então nós estamos nessa sociedade que é repleta e propagadora da iniquidade. Bem, a cultura do homicídio, temos no subtópico do tópico 2. Diz assim, destaca o seguinte: hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. É verdade. A cultura da morte não mudou. De fato, a cultura da morte teve várias motivações, mas no que se refere à cultura da morte causada, implementada e realizada por regimes totalitaristas, socialistas e comunistas, está em primeiro ranking, está no topo. Vou te dar alguns números da cultura da morte efetuada pela prática ou pelo pensamento político socialista e comunista, né? Como o socialismo não consegue existir na sociedade, ele gera o comunismo. Se tem alguma informação aqui que eu não estou enxergando direito. Da Assembleia de Deus, Ministério Missões. Pastor Júnior de Pau Dário está aqui ao meu lado. Manda a paz do Senhor, Luciano. A paz do Senhor, pastor, que está em Pau Dário. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe a todos que estão nos assistindo. Estou vendo algumas coisas aqui, tá certo? Muito obrigado aí pela sua atenção. Espero contribuir mais com algumas informações para todos nós, né? Porque aquele que ensina a si mesmo, certo? Muito obrigado aí a todos. Então, essa cultura da morte alcançou um estágio quase infinito. Bem, a cultura da morte propagada por essas ideologias que estou conversando com vocês fez na América Latina 150 mil mortos. Na antiga União da República Socialista, 20 milhões de mortos. Na Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. No Vietnã, 1 milhão de mortos. Leste europeu, 1 milhão de mortos. África, 1,7 milhões de mortos. Afeganistão, 1,5 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Fora outros casos que não temos notícias oficiais desses fatos, pois a cultura socialista é a cultura da morte e a cultura da desinformação, certo? Bem, já no subtópico do tópico 2, a cultura do erotismo. Eu vou comentar aqui agora para vocês. Diz assim: já alcançamos o abandono do casamento. Se eu não me engano, existe uma pesquisa que diz que a cada 5 casamentos, 4 são desfeitos. Mais ou menos isso. Ou é a cada 10 casamentos, 4 são desfeitos. Felizmente. Então, e depois o próprio conceito de casamento, um homem e uma mulher, também foi desfeito, primeiramente pelos seres espirituais decaídos, depois pela natureza humana corrompida de ideologias satânicas. Isso tudo vai começar depois que Caim mata Abel, e essas sociedades posteriores, até nos dias de hoje, estão aí contra Deus e contra a Bíblia Sagrada, contra principalmente a Igreja de Cristo, que prega o autêntico Evangelho. Bem, já na nossa próximo de nossa época, e um pouco distante do período bíblico, um pensador, um filósofo, um manipulador da sociedade, com Herbert Marcuse, que a frase "faça amor, não faça guerra" era o ditado dos anos 70. E tal missão colocou
a sexualidade humana no topo. Tudo para esse pensador era sexo, de todo tipo. E é tanto que muitos acabaram praticando essa má filosofia. Herbert Marcuse ensinava um futuro advento para a humanidade, e ele foi que iniciou a luta de classe entre os sexos. Então, muitas vezes há um conflito entre o sexo masculino e o sexo feminino. É espiritual, mas às vezes é ideológico. É porque você assistiu algum tipo de filme e algum tipo de ideia desse filósofo entrou em sua mente e começou a influenciar a sua forma de pensar. É possível entender que a apologia de Marcuse é de esquerda, e por ser de esquerda, ela permite a legalização, a prática e a aceitação de todo tipo de abominação que a Bíblia condena. E ele vai atacar a principal estrutura do Estado, o capitalismo, ou o Estado capitalista. O marxismo cultural ensina, juntamente com os teólogos da libertação, a total destruição e distorção da sociedade de base cristã capitalista, centrada na moral absoluta da cosmovisão judaico-cristã, do direito romano e na filosofia grega clássica. São os motivos da não aceitação do comunismo no Ocidente. Ou seja, a sociedade não aceita os homossexuais, a sociedade não aceita o infanticídio, a pedofilia, o incêndio. Por quê? Herbert Marcuse, os marxistas culturais e os teólogos da libertação vão dizer o quê? Que a culpa é dos cristãos. Porque nós estamos influenciando a sociedade desde o período romano até os dias de hoje. Então, se eles conseguirem tirar o poder do evangelho da sociedade, eles vão conseguir tudo. Certo? Essa é a linha de pensamento que eu estou trabalhando com vocês. Para esses teóricos que eu estou citando, para esses teóricos da sociedade, é preciso destruir a moral judaico-cristã, o sexo. Se destrói o sexo, certo? Porque o sexo é vamos dizer assim, um estado de maior energia e destruindo e desfigurando a ideia de sexo, a ideia de casamento, a ideia de reprodução. Eu consigo destruir o cristianismo, eu consigo destruir a sociedade, criar uma outra sociedade, a sociedade comunista. E também preciso destruir o direito romano, que são as leis do Estado, do Estado de direito democrático, que organiza cada indivíduo, certo? E dá ele direitos e deveres. Destruindo isso, eu destruo o cristianismo. E destruindo principalmente a filosofia grega, ou seja, a capacidade de crítica, a capacidade de buscar a verdade em meio a tantas mentiras, em meio às meias verdades, destruindo os raciocínios lógicos, os métodos de trabalho, né, mental, para distinguir a verdade da mentira. Então essas três formas, essas filosofias, essas ideologias tentam destruir a todo custo. Por fim, esta cultura é pervertida e foi criada pelo marxismo cultural, a fim de acabar com o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele cria a infraestrutura e mantém e sustenta e reforça a superestrutura. Onde está a política, a fé cristã, o direito à educação? Para eles, se acabamos com o capitalismo, acabamos com a política, com a fé cristã, com o direito. Se acabamos com a fé cristã, o direito, a política, acabamos com o capitalismo. Tá entendendo? Então é meio que filosófico, é meio que antropológico, sociológico, teórico, mas isso é real. Isso está acontecendo, mas a igreja está resistindo. Bem, já para concluirmos, vamos começar aqui a fazer o comentário do tópico número 3, o Evangelho transforma a cultura, certo? O que acontece aqui? Existem três grandes culturas
a judaica, a grega e a romana no período do século I em especial, né? No ano 33, para ser mais exato. O Evangelho só transformou e avançou no primeiro século através, primeiramente, do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode ver isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas tivemos grandes contribuições, apoios de culturas, certo? De culturas. E essas culturas foram a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Então aqui eu vou passar para vocês o que eu pesquisei e que acho que é importante para nós aprendermos e conhecer melhor a história da Bíblia e a própria lição. Bem, comecemos com as contribuições políticas dos romanos. O Império Romano foi usado por Deus a quem ignoravam. Mesmo o Império Romano ignorando a existência de Deus, Deus usou o Império Romano, a política em especial, para cumprir a sua vontade. O primeiro ponto positivo desta cultura é o desenvolvimento de um senso de unidade da humanidade, sob uma lei universal e absoluta. Apesar do Império Romano conseguir dar aos humanos o sentido de unidade, nenhuma organização política anterior conseguiu. Mas os romanos, de inclinações totalmente filosóficas, explicaram essas semelhanças pelo uso de conceitos gregos de uma lei universal absoluta, cujos princípios foram escritos na natureza do homem e podiam ser descobertos por um processo racional. Houve todo um processo, mas por fim todos os homens estavam debaixo de um único sistema jurídico. Isso quer dizer o quê? Que o modo nesse primeiro ponto, o modo de se comportar na sociedade, a forma de se viver em família e a forma de existir estavam dentro do ser humano, e esse ato de descobrir que estava dentro do ser humano estava em todos os seres humanos. Portanto, essa capacidade de encontrar esse comportamento era absoluta. Temos aqui alguém falando aqui, deixa eu ver aqui quem está com a gente. Amém. Paz do Senhor, varão. É Gabriel, estou com Melquisedeque. Ô Gabriel, a paz do Senhor, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Forte abraço, sou o Luciano, certo? E estamos aí para conversar, tá bom? Se eu tiver alguma dúvida dentro da minha capacidade, eu posso responder alguma pergunta dentro do tema, tá certo? Bom, então, nessa primeira perspectiva, o Império Romano, com a concepção política, dá ao ser humano a capacidade de dizer assim, ó, não existe vários caminhos, existe um caminho. Esse caminho está dentro de você. E não são vários, é um só. Então esse um só é uma lei absoluta que serve para todos. Portanto, esse descobrimento se tornou e comporificou-se. Pronto, voltamos. O segundo ponto é a movimentação livre em torno do mundo mediterrâneo. Teria sido muito difícil para os mensageiros do Evangelho antes de César Augusto, ou seja, a possibilidade de você sair de Roma para outros países, outros continentes, era permitido. E havia toda uma mecânica permitindo as viagens através da engenharia romana, tá certo? Os soldados romanos mantinham a paz nas estradas da Ásia, da África e Europa, ou seja, era fácil e, entre aspas, seguro de fazer uma viagem para pregar o Evangelho a todos os homens. Terceiro ponto positivo, sistemas de estradas que duraram séculos. Então o sistema de estradas, as ruas asfaltadas, ajudavam a pessoa a caminhar com animais, com carroças, até a pé, para uma cidade ou outra. E era muito bom andar nas ruas no período romano. O apóstolo Paulo, em suas viagens, se serviu muito desse sistema viário, tá certo? A quarta concepção positiva da cultura, em especial política romana, ou do Império Romano, que favoreceu a propagação do Evangelho, é o exército romano. Desenvolveu uma organização universal. Até mesmo foi utilizada por Paulo
para ensinar em Efésios capítulo 5 a armadura espiritual do cristão, né? Quinto ponto, as conquistas romanas levaram muitos povos a aprender a perder a fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de proteger dos romanos. Ou seja, quando o Império Romano dominava uma nação, ou uma tribo, ou uma região, aquela tribo, aquela nação tinham deuses, eram politeístas. Então, esses deuses não combateram o Império Romano. Então, muitas dessas pessoas perderam a fé. Como perderam a fé, facilitou mais, certo, a chegada do Evangelho a essas pessoas. É tanto que você vai ver, capítulo 17 ou capítulo 13 de Atos, comunidades religiosas que estavam enfraquecidas há muito tempo através dessa ação de conquistas romanas. Mas o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e da morte. O segundo tópico do tópico 3 é as contribuições dos gregos. São três culturas, acabamos de mencionar o Império Romano, e agora vamos trabalhar as contribuições dos gregos, em especial seu próprio pensamento, né? Ponto 1. O Evangelho universal precisa de uma língua, de um idioma universal para poder exercer um impacto real sobre o mundo. O grego era o idioma, a língua no mundo antigo. O dialeto, conhecido como koiné, fez os cristãos se comunicarem com os povos do mundo antigo, usando inclusive para escrever o Novo Testamento. E isso é um checkmate na ideologia também dos seguidores do movimento messiânico, né, que não acreditam que o Novo Testamento foi escrito em grego e sim em hebraico. Então esse fato contradiz totalmente o movimento messiânico judaico, né, que acredita em outro falso Cristo. Mas enfim, isso é outra história. Bem, o segundo ponto das contribuições dos gregos é o seguinte: a filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo. Por quê? Destruindo as antigas religiões, desocupava a mentalidade e o coração dessas pessoas. Então, a filosofia grega, incapaz de ocupar a mente e o coração humano, fez aumentar o desejo por Deus, dando espaço cada vez mais para o pensamento teológico do cristianismo. Você vê isso na pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Terceiro, a filosofia grega refutava a fé das pessoas no velho culto politeísta. Então, a própria filosofia foi um instrumento utilizado por Deus para contradizer, refutar a mitologia, politeísmo. Quando a filosofia trabalhou nisso, veio a teologia e, graças a Deus, conseguiu salvar muitas pessoas. E, por fim, a contribuição do judaísmo. O judaísmo se encerra já no próprio Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. E as contribuições do judaísmo se destacam. Nós podemos destacar as contribuições do judaísmo como a verdadeira herança do cristianismo. Até porque a própria igreja do primeiro século vai utilizar a primeira versão ou a primeira tradução chamada Septuaginta, que era a tradução do grego, do hebraico para o grego. A igreja do primeiro século utilizava essa primeira versão ou essa primeira tradução, Septuaginta, do Antigo Testamento. Então eles utilizam o cânon do Antigo Testamento para ensinar a vinda do Cristo, que Cristo estava aqui na Terra. Embora os judeus, no seu ambiente, e viviam em uma nação pequena, eles ocupavam a Palestina, um pedaço de terra que ligava a Ásia, a África e a Europa. Você pode ver isso em João capítulo 4, versículo 22. E as contribuições que o judaísmo vai oferecer para as mudanças cultural, resultado do verdadeiro evangelho é monoteísmo, a crença absoluta e única num só Deus, por exemplo, chamar
esperança do Messias sobre a terra, sistema ético e moral, a própria teologia do Antigo Testamento e a sinagoga. Então essas são as contribuições do judaísmo para a propagação da verdadeira cultura. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo. Forte abraço.